Começamos essa série Esperança em Tempos Difíceis algumas semanas atrás. A proposta foi refletirmos sobre alguns textos bíblicos citados nas lives que fizemos no mês de abril. Já fizemos a citação do Salmo 46, que foi o texto usado e citado pelo pastor Cristiano. Fizemos o livro de Jó, que foi citado pelo Marquito, especialmente o texto que ele fala: eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará. Semana passada nós fizemos Lucas 11, que é Jesus ensinando os discípulos como orar. E hoje, seguindo a nossa série Esperança em Tempos Difíceis, eu vou falar sobre alguns textos que foram citados pelo pastor Denis, da Igreja Batista Redenção, a Rede, aqui de Macaé. Ele cita um texto em 1 Coríntios e um texto na carta de Paulo aos Romanos. A gente vai conversar sobre eles, mas eu queria só adiantar que esse é o início dessa série Esperança em Tempos Difíceis e a gente vai continuar por alguns domingos aí sobre essa temática, falando sobre esperança em tempos difíceis. Hoje a gente vai conversar especificamente sobre dois textos. Mas antes disso, queria que você pensasse comigo ou relembrasse, não sei se essa expressão é comum para você, mas sabe aquela expressão, aquela história do copo meio cheio ou copo meio vazio? Falando nisso, vou virar a caneca aqui que meu pai brigou comigo, falou que tem que aparecer o logotipo aqui. Nas últimas semanas eu estava usando assim, mas o Flávio está me indicando aqui para onde que eu tenho que chegar, ela para frente ou para trás. Mas aquela história do copo, esquece a caneca, o copo meio cheio ou meio vazio, é basicamente você olhar para um copo pela metade e a sua forma de enxergar o mundo vai determinar se ele está meio cheio ou se ele está meio vazio. Porque basicamente a humanidade ela se divide em pessimistas e otimistas. É óbvio que há aqueles que são mais equilibrados, e é interessante notar também que muitos de nós alternam essas posturas em diferentes fases da vida ou em diferentes situações. Pode ser que para uma determinada área da sua vida você seja bem otimista, para determinada área da sua vida você seja bem pessimista. Os otimistas basicamente são aqueles que pensam que se eles torcem para que alguma coisa dê certo, aquilo consequentemente vai dar certo por conta da torcida deles. Os pessimistas são aqueles que basicamente pensam que as coisas vão dar errado e aí o que vier é lucro. Se der errado ele vai estar tranquilo porque ele estava esperando isso, e se as coisas derem certo vai ser lucro para ele porque ele estava esperando que desse errado. Eu pessoalmente tendo a encontrar mais sentido nesse tipo de pensamento, talvez por ser botafoguense. Mas por quê? Porque é muito ruim você esperar alguma coisa, acreditar que aquilo vai acontecer de fato, e de repente isso que você está esperando ou depositando tanta expectativa, acaba não se tornando uma realidade. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu vou te dar aqui alguns exemplos sobre essa espera que acaba não se concretizando. Por exemplo, você sai de uma entrevista de emprego, e aí você já começa a sonhar com as possibilidades que surgem a partir disso. Por exemplo, você já sai pensando em como você vai administrar o seu salário, de que modo você vai utilizar os benefícios que aquela empresa propõe para você numa entrevista de emprego, e você já começa a sonhar, a imaginar como vai ser a vida, como vai ser a sua rotina de trabalho, seu local de trabalho, e uma série de coisas. Você já tenta se imaginar naquela situação, você tenta se manter otimista, pensando que aquilo vai dar certo, mas ninguém te liga. O tempo vai passando, ninguém te liga, e você tentando se manter otimista, pensando que pelo fato de torcer para que aquilo dê certo, as coisas vão acontecer. Você já está aí desde 2007 esperando a empresa te ligar e ninguém te ligou ainda. Aliás, eu queria dar uma pausa nesse momento para dar uma advertência pastoral para você que nos assiste e trabalha no setor de RH de alguma empresa. Não seja esse tipo de pessoa, não seja ruim desse jeito. Mesmo que a pessoa não seja selecionada, ligue para avisar, para que ela não fique nessa expectativa durante muito tempo. Voltando então e concluindo essa pausa, eu queria te dar um outro exemplo. Você deposita todas as suas fichas, todas as suas expectativas em um relacionamento, por exemplo, e de repente as coisas começam a dar errado, os teus sonhos, os teus planos, eles começam a se transformar, por exemplo, o que era expectativa acaba se tornando frustração.
quando de repente, depois de muito sofrer na vida, você tem a impressão de que as coisas vão começar a dar certo nessa área sentimental, de que você vai começar a se encontrar, de que você encontrou uma pessoa que vale a pena vocês tentarem caminhar juntas, de repente vem mais um balde de água fria. E você fica otimista tentando torcer para as coisas darem certo, como se aquilo pudesse ter alguma influência, mas na verdade você está tão frustrado com essa área de relacionamentos que você já começou a pensar até em escrever letras de sertanejo universitário, por exemplo. Mas o tema dessa série é esperança em tempos difíceis. E pode parecer um contrassenso você pensar assim, esperança em tempos difíceis. Você começa a falar sobre coisas ruins e começa dessa forma, mas eu queria te fazer refletir, em primeiro lugar, que há esperanças e esperanças. Não sei se isso fica claro para você, mas o que eu quero dizer é que há esperanças que podem resultar em frustração, mas existe uma esperança que nunca nos decepciona e há uma razão para isso. É sobre essa esperança que não nos decepciona que eu quero conversar com você hoje. Eu quis te apresentar primeiro como um bom pessimista, o lado ruim da coisa, para a partir de então a gente conversar sobre essa esperança que não decepciona, e é o que a Bíblia traz para nós na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, eu vou ler com você o verso 19, vou dar um tempinho aí para você abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, mas também para eu conseguir beber água, o que é fundamental, e voltar com a caneca na posição certa antes que alguém brigue comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 19. Esse texto foi citado na live que fizemos com o pastor Denis Araújo. E o texto diz o seguinte: se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Vamos orar? Deus, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, aplicando a Tua palavra lida, para que a gente possa compreender a Tua vontade para nós em Cristo Jesus. No nome dele nós oramos agradecidos. Amém. Alguns pontos nós vamos considerar a partir da leitura desse texto. Em primeiro lugar, Paulo, o autor desse texto sagrado, ele não está sendo alienado, ele não está sendo indiferente ao sofrimento, ele não está sendo alguém desconectado da realidade. O texto diz o seguinte: se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Paulo não está dizendo que nós não devemos ter esperança nessa vida. Paulo não está dizendo que devemos ter boas expectativas para as diferentes áreas que nós temos na nossa vida aqui. Paulo não está dizendo que nós não devemos buscar melhorias, por exemplo, para a nossa vida ou para a nossa família. Paulo não está dizendo ou condenando a ideia de que a gente deva lutar por justiça e por dias melhores. O que Paulo está dizendo é que a esperança não pode ser somente para essa vida. E é importante a gente destacar essa palavra somente, porque a gente compreende que a esperança é também para essa vida, mas não é somente para ela. Essa esperança a qual nós nos referimos é uma esperança que começa por aqui, mas ela caminha em direção à eternidade. Há dois erros no entendimento sobre essa esperança, e esses dois erros se encontram exatamente nos extremos. O primeiro desses erros é achar que desfrutar a eternidade com Jesus, a esperança que nós temos de que viveremos eternamente com Jesus, vai nos abandonar e nos fazer abandonar qualquer tipo de aspiração por melhoras aqui. Esse é um extremo, de focar somente depois da morte, de focar somente depois que Cristo voltar e abandonar qualquer aspiração por melhora aqui. O segundo extremo é pensar que tudo se resume nessa vida e tudo se resume nessa era. O que o apóstolo Paulo está escrevendo para essa igreja e que é perfeitamente aplicável para nós hoje, porque enfrentamos também dias complicados como essa igreja enfrentava, Paulo está dizendo o seguinte: tenham esperança para os tempos difíceis que vocês estão enfrentando aqui, mas eu quero que vocês saibam que essa esperança não deve se resumir a essa vida, porque essa esperança, em última instância, ela deve ser pela manifestação
do reino de Deus de forma completa, o que vai acontecer somente na eternidade. Outro ponto importante, compreender que a esperança não é somente para essa vida, é entender que essa esperança não nos decepciona, porque essa esperança da qual Paulo está falando é uma esperança que é maior, inclusive, do que a morte. É maior do que todas as coisas, até mesmo do que a morte. Ele está falando que essa esperança não se resume a essa vida, não é só para essa vida, mas é também para algo além dela. Há um ditado na nossa cultura que diz que a esperança é a última que morre. Inclusive, aconselham a não colocar o nome da sogra de Esperança ou até mesmo apelido para não correr o risco de você ir antes dela. Eu não sei se esse ditado procede ou se esse conselho acerca da sogra procede. Aliás, eu quero mandar um abraço para minha sogra que deve estar nos assistindo nesse momento. Mas essa esperança a qual o apóstolo Paulo está se referindo e essa esperança que está narrada nesse texto da carta de 1 Coríntios capítulo 15, ela não está enquadrada nesse ditado porque ela não morre. Essa esperança não se limita a essa vida, logo, essa esperança ela é maior até mesmo do que a morte. A razão para nós enxergarmos equilíbrio nesse entendimento, de não achar que é só na eternidade e não achar que é só aqui também na era presente, é a seguinte: essa esperança a qual nós estamos falando, ela está baseada no Evangelho. E como a gente tem esse entendimento e essa certeza? Porque nós olhamos os versos anteriores e a gente percebe que Paulo está falando sobre esse ensino. O Evangelho significa boas notícias e é exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Da criação perfeita do homem, da queda pelo pecado, como consequência dessa queda, a separação dos homens em relação a Deus, todos nós, porque Adão e Eva decidiram pecar, nós somos representados por eles e nascemos separados e inimigos de Deus. E a mensagem do Evangelho é Deus providenciando um meio para que essa relação fosse refeita. É Deus enviando o seu Filho Jesus para viver uma vida perfeita, para morrer no lugar daqueles que professam a fé no seu nome, e ele também ressuscita ao terceiro dia, e é sobre isso que Paulo está falando. O começo desse capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios diz o seguinte: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, dessas boas notícias, vocês são salvos desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, ou seja, ele está falando que a vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição, não foram um acidente na história, mas fazem parte de um plano soberano de Deus. Tanto que ele cita que essas coisas aconteceram de acordo com o que as Escrituras estão dizendo. A Bíblia não é um conjunto de histórias e narrativas desconexas, mas a Bíblia ela tem um único tema, que é a redenção por meio de Jesus Cristo. Então, mesmo o Antigo Testamento, os profetas e tudo o que está narrado no Antigo Testamento está apontando para isso, e Paulo faz essa conexão. Ele diz: Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Ele está fazendo uma lembrança do evangelho que ele anunciou para essa igreja de Corinto, e ele está dizendo que tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. E a partir de então, ele passa a discorrer sobre as evidências da ressurreição. Ele diz que ele apareceu a Pedro, apareceu aos 12, depois ele vai dizer que apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, depois apareceu a Tiago, apareceu a todos os apóstolos. Ele está falando sobre evidências históricas da ressurreição. Ele está dizendo para essa igreja que muitos dos que viram Jesus ressurreto ainda estavam vivos, como se dissesse: se vocês não acreditam em mim, pergunte para qualquer uma dessas pessoas. Ele está apontando o fato de que a ressurreição é real, e após isso ele passa a apontar e a narrar as consequências de nós compreendermos essa ressurreição. E aí nós chegamos a esse texto que nós lemos no início,
que fala sobre esperança e que essa esperança está fundamentada na ressurreição de Cristo, por isso ela não se limita somente a essa vida. É uma esperança real, é uma esperança verdadeira, porque ela se baseia no Evangelho e, consequentemente, na certeza de que Jesus ressuscitou. Essa esperança não nos decepciona, porque ela está baseada no Evangelho. E por estar baseada no Evangelho, ela muda a forma como nós enxergamos a vida desde já. Eu anseio o céu, eu desejo a eternidade. E se eu anseio o céu e desejo a eternidade, eu quero viver mais do céu desde já. É o que diz a canção do Crombie, por exemplo, quando fala vivo a eternidade no meu dia a dia. São dois extremos muito perigosos pensar nessa esperança que a gente acabou de ler, que é a alienação de um lado e de outro lado é o apego exagerado ao hoje. Essa esperança a qual Paulo se refere, ela é uma esperança para hoje, mas nós não podemos perder o amanhã de perspectiva. Nós somos os mais dignos de compaixão se nós esperamos somente para essa vida. E se nós esperamos só para outra vida, eu penso que os dignos de compaixão são aqueles que te cercam, porque têm necessidades, mas você pensa somente na eternidade, na volta de Jesus, tendo um discurso escapista, tendo um discurso alienado da realidade, tendo um discurso indiferente em relação àquele que sofre. A esperança para a qual nós fomos chamados é uma esperança viva, não é uma alienação, não é uma fuga da realidade, mas é uma esperança que coexiste com a dor, com as dificuldades, com o sofrimento, com a pandemia, com a quarentena, com o isolamento social, com as tribulações que nós enfrentamos no dia a dia, mas ao mesmo tempo, essa esperança faz brotar em nós o compromisso para que a justiça do reino de Deus seja uma realidade na nossa existência hoje. Nós entendemos que esperamos não somente para essa vida, esperamos em Cristo para a eternidade, mas nós compreendemos ao mesmo tempo que é uma responsabilidade nossa amenizar as dores do mundo, porque nós fomos salvos também para as boas obras, não por elas, mas para elas. A salvação ela é pela graça, por meio da fé, para boas obras. E aqui há uma grande possibilidade de erro quando se apegam demais a alguns desses extremos. Alguns enfatizam demais a primeira parte, que a salvação é pela graça por meio da fé, e se esquecem da segunda, como se a missão da igreja de pregar o evangelho não tivesse desdobramentos práticos. Outros se apegam demais à segunda parte das boas obras e se esquecem da primeira, como se a missão da igreja fosse somente fazer o bem sem olhar a quem. Como se a missão da igreja fosse simplesmente ação social e boas obras. Mas nós que olhamos a palavra de Deus e compreendemos a importância do Evangelho, abraçamos toda a verdade contida nela e pregamos todo o conselho de Deus, dizendo: nós somos salvos de fato pela graça por meio da fé. Mas essa salvação é pela graça, por meio da fé e para boas obras, conforme a palavra de Deus nos diz. As boas obras não são a causa da salvação, mas as boas obras são a evidência dessa salvação. Nós temos esperança, mas essa esperança ela é viva. E por ser uma esperança viva, ela é comprometida com a transformação da nossa realidade. Pregamos o Evangelho. Pregamos a salvação pela graça por meio da fé, mas não nos calamos diante das injustiças, da maldade, da miséria que há no mundo, porque essa esperança deve gerar em nós transformação. Ela é para a eternidade, mas ela é também para essa vida. Paulo não condena que tenhamos esperança para essa vida, mas ele diz que a nossa esperança não deve ser somente para ela. Essa esperança deve gerar em nós transformação, porque ela é resultado de um processo. E o mais interessante de tudo, falamos sobre esperança em tempos difíceis, e vivemos tempos difíceis, é que esse processo, que vai culminar nessa esperança que não nos decepciona, ele se inicia por meio do sofrimento. Esse sofrimento de perceber a realidade, de compreender as mazelas da nossa sociedade, de compreender as injustiças do mundo. Há um processo que se inicia pelo sofrimento e se conclui com essa esperança que não nos decepciona. Com isso eu chamo a tua atenção para o texto de Romanos capítulo 5. A gente lê do verso 3
ao verso 5, o mesmo Paulo, escrevendo agora para outra igreja, ele diz o seguinte. Primeiro ele está falando de novo do Evangelho, eu vou ler desde o primeiro verso, sobre a justificação pela fé, quando ele fala, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, a mensagem do Evangelho, éramos inimigos de Deus e hoje temos paz com Ele por meio da fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. De novo ele fala da esperança como resultado do Evangelho que é apresentado por meio da justificação pela fé. E ele continua dizendo não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O mesmo Paulo, escrevendo dessa vez para os irmãos de Roma, ele escreve sobre esse processo que vai ter como resultado essa esperança que não nos decepciona. Lembra que no início eu falei e dei alguns exemplos sobre decepções e frustrações que são resultado de alguns tipos de esperança e de expectativa? Pois é, agora nós estamos falando sobre essa esperança que não nos decepciona. É comum nós termos medo de esperar, porque por esperar, a palavra esperar, nós entendemos que é aguardar a possibilidade de algo positivo. Ou seja, se é uma possibilidade, pode vir a acontecer ou não. E algumas pessoas, por medo da frustração, elas abandonam também a ideia da esperança. Eu já esperei tanta coisa na vida e não veio acontecer, então eu não espero mais nada de ninguém. Eu já tive tanta expectativa boa que veio, que não se concretizou, que hoje em dia eu não espero mais nada, o que vier é lucro, eu não me preocupo com ter esperança em mais nada, eu não penso em dias melhores, eu não gasto minha energia com isso, porque pode acontecer ou não. Outras tentam ser mais otimistas usando o pensamento positivo, esse otimismo, cunhando frases como quem espera sempre alcança, quem acredita sempre alcança. Se isso fizesse algum efeito de verdade, essa frase não estaria no hino do Fluminense, por exemplo. Mas normalmente isso é falado para esconder um problema. E o problema é o seguinte: nós, enquanto seres humanos, não gostamos de esperar. Especialmente na nossa era, nós desaprendemos ainda mais essa habilidade que está relacionada com esperança, especialmente no nosso tempo. A era do fast food, a era da internet banda larga, a era do iFood, que a gente faz um pedido sem sair de casa, as pessoas vão levar na nossa casa e a gente ainda reclama se passa 2 ou 3 minutos do tempo que foi prometido. Nós não somos acostumados a esperar mais. Nós não temos essa habilidade. Isso já é uma característica do ser humano e a nossa era aflorou ainda mais isso. Paulo está lembrando a esses irmãos a importância da esperança. E mais do que isso, ele está ensinando para eles como essa esperança é produzida, e ele diz que todo esse processo começa com tribulações e sofrimento, ou seja, tempos difíceis. Proposta da série, Esperança em Tempos Difíceis, é o que Paulo está apontando para esses irmãos aqui. Ele fala de uma esperança que não nos decepciona, e a razão que ele dá para isso, ele diz porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Essa esperança é resultado de tribulações que produzem perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz essa esperança que não nos decepciona. Queremos ter essa esperança, buscamos caráter aprovado, enfatizamos a importância da perseverança, mas não queremos as tribulações e as dificuldades. Em momentos assim, oramos para que Deus nos livre do sofrimento e ignoramos o quanto Deus pode nos ensinar por meio desse sofrimento. São nesses momentos como os que vivemos hoje, de pandemia, de isolamento social, de quarentena. Em momentos assim a nossa fé vai sendo testada, em momentos assim o nosso caráter vai sendo formado, e em momentos assim nós vamos crescendo dia após dia, conforme a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa esperança que é resultado desse processo
não nos decepciona, porque ela se baseia no amor de Deus por nós e, de novo, compreendemos que essa esperança é resultado do Evangelho. Nos lembramos do texto de João 3,16, que nos diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou. A prova que temos disso é o Evangelho. E essa esperança não nos decepciona, porque está centrada no amor de Deus, que nos é revelado por meio do Evangelho. Percebem que o Evangelho não é, de novo, uma mensagem somente para transformar inimigos de Deus em seus filhos, mas é o meio pelo qual nós enxergamos todas as outras coisas. Se nós temos esperança em tempos difíceis, é por causa do Evangelho. Se nós enxergamos no sofrimento uma oportunidade de sermos aprimorados, é por causa do Evangelho. Mas como essa esperança não decepciona? Como você me diz isso? Se eu estou esperando, por exemplo, para que essa pandemia passe, se eu estou esperando para que surja uma vacina, um remédio, um tratamento, embora haja hoje alguns movimentos anti-vacina, terra plana, negação da ciência, uma série de coisas. A gente está esperando, de fato, que haja cura para essa pandemia. Nós estamos esperando, orando a Deus, pedindo para essa pandemia passar e até agora nada. Pior, se essa pandemia nem vier a terminar, e se eu perder alguns dos meus entes queridos ou familiares, e se eu perder a minha renda, o meu emprego, e se eu perder a minha própria vida, como você está dizendo que essa esperança não decepciona, se todas essas coisas são possibilidades? E agora eu quero te lembrar de novo que essa esperança não decepciona, porque apesar de termos boas expectativas para essa vida, nós lemos no início, no texto de Coríntios, que essa esperança não é somente para essa vida. Não é um discurso de fuga da realidade. Queremos melhorar, queremos crescer, nos formar, ter um bom emprego, casa própria, temos expectativas que as coisas possam dar certo para nós, mas acima dessas expectativas, nós temos a certeza de que ainda que nada aconteça conforme nós planejamos, ainda que a gente não encontre a cura para esse mal, para essa pandemia, ainda que a gente enfrente e se depare com a morte, ainda assim, essa esperança não nos decepciona, porque ela está centrada no amor de Deus e porque ela começa hoje, mas vai ecoar por toda a eternidade. Essa esperança não nos decepciona, porque ela não se resume a essa vida. Mesmo Paulo vai dizer em Romanos 8, ele vai fazer uma pergunta retórica, dizendo de novo do amor de Deus. Ele fala o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E ele mesmo responde dizendo: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos entregues à morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, absolutamente nada nos separa do amor de Deus. E essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Paulo conclui esse trecho dizendo que é mais do que vencedor, mas ele diz isso, concluindo que nós somos ovelhas destinadas ao matadouro, concluindo que por amor a Deus nós enfrentamos essa possibilidade da morte todos os dias, mas ainda assim somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, e absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como esse amor nos é revelado, de novo, por meio da mensagem do Evangelho. Irmãos, a esperança que é possível para nós em tempos difíceis é maior do que a morte, porque ela está centrada no amor de Deus por nós. Sabemos que Deus nos ama quando olhamos para o Evangelho.
Por meio do Evangelho, compreendemos que o amor de Deus coexiste com essas dores e sofrimentos do mundo presente e que, além disso, Deus ele nos conduz em meio ao sofrimento, em meio aos tempos difíceis, e Ele nos ensina por meio dessas ferramentas que às vezes nós ignoramos. Por meio do Evangelho, nós compreendemos que Deus ele nos aperfeiçoou em meio ao sofrimento e que esse sofrimento produzirá a perseverança o caráter aprovado, e o caráter aprovado, essa esperança que não nos decepciona. Se vencermos a pandemia, Deus será glorificado e nós o louvaremos por isso. Se formos vencidos pela pandemia, Deus será glorificado e nós o louvaremos eternamente, porque essa esperança é maior do que a morte, porque estaremos com Ele na eternidade, porque essa esperança não nos decepciona. Que Deus te abençoe, faça brotar em você a cada dia essa esperança que é resultado da compreensão do Evangelho. Que você olhe todas as coisas à luz dessa mensagem, que é não só a mensagem de transformação de homens, de pecadores em amigos de Deus, mas é também a lente pela qual nós compreendemos todas as outras coisas, inclusive encontramos nela esperança para esses tempos difíceis que experimentamos. Vamos orar? Deus, somos gratos ao Senhor por Jesus, somos gratos ao Senhor pelo Evangelho, somos gratos ao Senhor porque, mesmo em tempos complicados como esses, nós percebemos que há uma esperança viva que não nos decepciona porque está centrada no amor de Deus por nós. Muito obrigado por podermos compreender isso olhando para a Tua Palavra. Muito obrigado porque a Tua Palavra nos ensina isso, nos lembra sobre isso. Às vezes olhamos para os tempos difíceis e nos desesperamos. Às vezes olhamos para o sofrimento e ficamos aflitos, angustiados. Mas obrigado porque o Teu Evangelho nos lembra que há uma razão para termos esperança mesmo em tempos difíceis e complicados. Obrigado porque, olhando para o Evangelho, a gente compreende isso e a nossa vida passa a ser diferente, mesmo que as circunstâncias não mudem. Ainda que a gente enfrente as mesmas circunstâncias, a gente olha de modo diferente, porque a gente olha à luz do Evangelho de Jesus Cristo. No nome dele nós oramos agradecidos. Amém e amém.